A notícia, Jornal da Band. Os donos da bola. Oferecimento: Skin, gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta quarta-feira no ar, na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, com muitos assuntos e aguardando sempre a sua participação no nosso Twitter, @donosdabolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram, @donosdabolaRS. Central Band do Esporte, boa tarde, João Batista Filho. Boa tarde, Meneghetti, boa tarde para todos que estão nos assistindo. Eu já começo a falar sobre algumas situações do Grêmio. Primeiro, Pedro Jeromel já está acertada a sua renovação por mais 4 temporadas na equipe tricolor. O Grêmio está atrás de reforços e tentou o zagueiro Henrique do Napoli. Ouviu o zagueiro, a direção ligou para o jogador, mas ouviu que é muito caro novamente. Ele vai sair do Napoli, mas em princípio não há como contratar esse boleiro, esse jogador para a zaga. Hoje as duas opções são: renova com o Eraso, o empréstimo dele caiu, antes o Grêmio o compraria por 9 milhões de reais, agora o empresário já está aceitando o empréstimo e pagando apenas 1 milhão de reais, mas o Grêmio ainda acha mais caro. O plano B e o jogador mais provável para desembarcar na arena é o zagueiro Fred, 29 anos, ex-Novo Hamburgo, que está no Goiás. Meneghetti. Obrigado, João. Henrique Jeromel é zaga de time campeão da América. Sim. Aí, Que é zaga, hein? da robustez. Né? É uma pena que pareça ser inviável trazer o Henrique, mas se viesse, esquece o sistema defensivo que ele estaria pronto. 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil euros limpos de despesa. Né? O Grêmio fez uma proposta de 280 mil de salário para o Henrique, que pediu 450. Cara, mas eu só será não estou que entendendo uma coisa. O Henrique, porque a horas está pipocando o nome dele, né? Por que ele está assim, não está bem lá na Europa? Não, ele está bem, mas ele quer voltar. Ele está na reserva, né? Ele quer voltar. Ele está na reserva, né? Porque ele é um jogador, eu gosto muito dele também. A viabilidade financeira, acho difícil, né? o Renato Portaluppi foi reserva lá também, o D'Alessandro também. Isso aí não significa muita coisa. Falando eu isso, entendi a tua ironia. Falou do mercado eu entendi a tua ironia. Eu entendi a tua ironia. Sabe que esse era um sonho, esse é um sonho antigo do Grêmio. E eu me lembro que quando o Omar Selaimem era o homem do futebol do Grêmio, as sugestões... já estava aqui? Não, era o Vanderlei, antes, era o Vanderlei Luxemburgo. É isso. As sugestões de zaga, a zaga que ele gostaria que o Grêmio tivesse, o Grêmio tentou, Gil, do Corinthians, e o Henrique. Mas aqui no Gil, Meneghetti, é a história do copo meio cheio e meio vazio, depende do ponto de vista. O copo está pela metade, vamos ficar tristes porque o copo está meio vazio, ou seja, o Henrique não vem, ou vamos ficar felizes porque o meio copo que está cheio é o Jeromel, que renova contrato por 4 anos. Pô, cara, essa notícia para mim é fundamental. Para ti, especialmente. Fundamental. Eu que... Ele é tão importante essa notícia. Olha só como eu estou legal contigo hoje, Baldasso. Eu acho que não é a prioridade do Grêmio. Não é a prioridade do Grêmio. A prioridade do quê? O zagueiro? Voltou diferente, o programa voltou, né? Mais leve. Tá diferente, Ribeiro, eu tô notando isso. Olhe pra ti, eu vejo que tá diferente, Ribeiro. Será tá mais leve, tá num astral. Leve? Não tá com aquele negócio de tirar o óculos e tal. Não, é que eu tô tentando me adaptar às circunstâncias, entendeu? Eu não quero ser um cara... O Ribeiro me lembra muito o Coringa. Ribeiro. Coringa. Ribeiro. Coringa. Kiko. Eu acho assim, ó. É preocupante, Ribeiro. Eu não concordo contigo que não seja uma das prioridades. Não é, o Grêmio porque pode assim, contratar um atacante. Não. Mas tá uma coisa não exclui a outra, nós sabemos Mas disso. não tem dinheiro pra tudo. Só que é o seguinte, eu não tenho segurança numa Libertadores da América em que o parceiro do Jeromel seja o Eraso. Ou que seja o Fred. Não vai ser, não vai ser. O Fred que tá chegando é uma aposta. Tá bem, o Jeromel foi uma aposta que deu certo, mas acontece uma vez na vida e uma na morte. O Fred é o Bressan. O Fred é pra grupo. É uma alternativa Ele imediata. precisa de um zagueiro A pergunta que eu... Depois vai fazer essa pergunta também, que é Kiko e outras coisas aí. Todos esses personagens fazem essa pergunta depois. Nós temos uma pesquisa interativa e você pode votar no nosso Twitter, @donosdabolaRS. Quem é melhor? Esta é quem é melhor, não é quem teve melhor ano. Quem é melhor? O Wallace do Grêmio ou o Rodrigo Dourado do Internacional? No nosso Twitter. Quem é melhor? O Wallace do Grêmio ou o Rodrigo Dourado do Inter? A gente já vai abrir aqui para o debate, enquanto isso você vai participando. Bela enquete. E vai opinando aqui conosco.
O Internacional teve um campeonato brasileiro bastante turbulento. No primeiro turno, focado na Libertadores, atuou com o time em reserva em vários jogos. Sofreu com as constantes lesões e com os casos de doping de Newton e Wellington, e mesmo assim chega nesta última rodada ainda disputando uma vaga. A concentração tem que ser máxima nessa semana. Resta um jogo na temporada e para o Inter é importantíssimo. A vaga na Libertadores será decidida nesse domingo contra um Cruzeiro que tem pouco a fazer no campeonato. A gente sabe que esses jogos são os jogos mais difíceis, né, cara? Quando a gente joga contra uma equipe que não tá disputando nada. É um jogo que para eles não pode ter o peso que tem pra gente. Então esse jogo é mais difícil. 37 rodadas, quanta coisa já passou, e às vésperas do último jogo dá para perceber que apesar das chances de G4, esse campeonato foi difícil para o Inter, uma competição com muitos problemas. Um dia tu acorda, é teu momento, tu tá bem, as coisas estão acontecendo, daqui a pouco as coisas vão acabar se revertendo, daqui a pouco o treinador que estava ali trabalhando, daqui a pouco ele vai embora. O futebol brasileiro tem muita essa oscilação, né? Foram várias goleadas. O Inter perdeu pelo placar de 3-0 para Atlético Paranaense, Sport e Avaí. O pior dos resultados aconteceu contra o maior rival, 5-0 no Grenal na Arena. Antes do clássico, troca de treinador. Saiu Aguirre, chegou Argel. Nesse meio tempo, as negociações de Arangues e Nilmar desfalcaram o time que ainda tentava embalar. O Inter conseguiu se recuperar e subir até o pelotão de frente. A briga pelo G4 se tornou realidade. No primeiro semestre cobrava muito da gente a Libertadores. O brasileiro ficou em segundo plano. Isso é... As perguntas aqui no primeiro semestre só eram Libertadores. Então, acho que esse deixar um pouquinho para trás ou deixar um pouquinho para pensar mais tarde, eu acho que foi essa a diferença. Mas o caso de doping de Newton e Wellington foi mais um problema. Os dois jogadores foram suspensos e viraram desfalques. Essa palavra, aliás, tem sido traumática. D'Alessandro, por exemplo, fraturou a mão esquerda e teve que operar. Depois, outra cirurgia por causa de uma hérnia de disco. Um longo tempo sem o camisa 10. Ele não está presente em alguns momentos, claro que nos dá muito mais responsabilidade. Porque ele é o principal foco quando ele está no jogo. Ele é o jogador que é mais visado, o jogador que é mais falado, o jogador que é mais cobrado. Então, quando ele não está, a gente sabe que a gente tem que dividir a responsabilidade. Nem todo momento ele vai estar presente, nem sempre ele vai estar ali para carregar o piano sozinho, nem sempre ele vai estar ali para fazer a jogada sozinho. Eduardo Sacha e Valdívia também tiveram lesões graves e ficaram de fora dessa reta final. Mesmo assim, o Inter segue vivo. Precisa vencer o Cruzeiro e secar o São Paulo. Para a gente é muito importante estar vivo, mas claro, queríamos já ter firmado, ter essa tranquilidade de jogar a última partida dentro de casa, com a tranquilidade de estar firme dentro do G4, mas isso não acabou acontecendo. Para os colorados, o fim do Brasileirão significa que só restou a briga pela vaga. E apesar de todos os obstáculos, restou também a confiança. E vamos tentar chegar na Libertadores. O saldo do ano é extremamente positivo. Nós chegamos numa semifinal da Libertadores, Campeonato Gaúcho, e estamos na última rodada brigando pela Libertadores. Quem viu o Pellegrini falar assim, acha que tá tudo bem, tá no caminho, que as coisas vão tranquilas, que o Internacional tá muito próximo, falta um detalhezinho pela vaga da Libertadores. Esse é o discurso do dirigente, ele tem que fazer esse discurso, eu até entendo, posso discordar, mas a gente já vai debater essa realidade do Internacional de um ano que é turbulento. Diga lá, Chico. A Band Rio Grande do Sul fechou uma parceria com um projeto super bacana do Clube Juventus da Itália, a gente tem falado aqui há alguns dias. Agora o Rio Grande do Sul vai receber o Juventus Camp Brasil, que é um programa intensivo de treinamento de futebol que busca aperfeiçoar as técnicas individuais e coletivas de garotos e garotas de 5 a 16 anos, fundamentado na metodologia trazida da Juventus da Itália. Serão realizadas 3 edições aqui no estado, Porto Alegre, Xangri-Lá e Gramado. E o objetivo desse projeto é estabelecer uma integração, socialização com crianças, formar cidadãos e proporcionar um treinamento absorvido por uma vida inteira. Virão 3 treinadores de base da Juventus, para você ter uma ideia. Serão 5 com 12 horas de treinamento intensivo, com acompanhamento de nutricionista, treino em 3 idiomas, tradutores, kit com presente, camisa, calção, meia, squeeze, bolsa, certificado de participação, muita coisa. E também uma cerimônia de encerramento. Se você tiver, preste atenção,
entre 5 e 16 anos de idade e quiser se inscrever para o primeiro evento, que será de 7 a 12 de dezembro, no Sesc Campestre, todo reformado aqui em Porto Alegre, basta acessar o site www.jssbrasil.com.br. Para maiores informações, você pode ligar também para o número 51 9318 5445 ou, se preferir, enviar um e-mail para brasil@jssbrasil.com.br. As inscrições são limitadas e hoje temos uma surpresa. Nós vamos presenciar um telespectador com uma inscrição para a edição de Porto Alegre, hein? Para participar, basta você mandar um e-mail para o seguinte endereço: contato@ustbrasil.com. contato@ustbrasil.com. Dizendo, atenção, quantas vezes a Juventus venceu a Liga dos Campeões da Europa e os respectivos anos, né? Lembre de mandar nome completo, idade, RG, CPF e o telefone de contato. O primeiro que enviar e acertar, leva, hein? Boa sorte. Obrigado, Chico. O campo do Sesc está um tapete, viu? Foi todo reformado lá, inclusive todo o centro de treinamento para a Copa do Mundo. Sesc Campestre aqui na Protásio de Porto Alegre. 2 milhões de reais. É um tapete. Olha só, a gente vai analisar aqui esse ano do Internacional e até a projeção para essa última rodada e já olhando para 2016. Eu acho muito fácil de se entender por que o Inter teve um ano turbulento. Que começa na lambança para contratar o treinador, passa por contratar 7 jogadores, dos quais 6 são remanescentes de lesão ou de lesões ou temporadas irregulares, quase não jogaram no ano passado, passa por uma preparação amadora, de iniciante. Eu fiquei sabendo disso depois que eu estava de férias naquela época da decisão, aquele jogo decisivo, a semifinal da Libertadores, quando o João Batista me informou que o Inter chegou lá na madrugada de terça-feira, às 2h45 da manhã, e o jogo na quarta-feira, 22 horas da noite. Então, chega lá 40 horas antes de um jogo como esse, uma viagem desgastante para o México, toda segunda-feira viajando. Isso é coisa de amador, isso é coisa de iniciante. E aí eu estou chegando onde eu acho que é um pouco mais amplo. O Internacional tem um grupo de jogadores cascudos. Sim. Jogadores cascudos. O Internacional delegou para coordenar esse grupo um treinador estrangeiro que estava chegando, um gerente de futebol que se fala maravilhas, que é muito competente, eu conheço ele, o Jorge Macedo, mas que não tem tamanho para chegar no D'Alessandro, no Alex, no Paulão, no Juan, no Hever, no Anderson e cobrar. E um vice-futebol, depois da tragédia com o antecessor Luiz Fernando Costa, que morreu no verão, assim que começava, ele era o principal fiador de Diego Aguirre, por exemplo. O Pellegrini, que a gente sabe que é um abnegado, trabalhador, envolvido com a causa do clube, mas inexperiente. Chegando agora também, a biografia do Pellegrini, isso não é culpa dele, se escreve numa caixa de fósforo. No futebol profissional, ele tem 1 ano no futebol profissional. 1 ano, a biografia é desse tamanho, e não é culpa dele. Então o Internacional e o presidente, soma-se a isso, um presidente ausente do departamento de futebol. É isso aí. Então eu acho que o Internacional não tem o comando. Aí o Internacional, no meio do processo, demite o Aguirre e traz um treinador que também é esforçado, trabalhador, sujeito sério, que é o Argel, de trajetória vencedoras em clubes de segunda linha. Nunca trabalhou num clube como Internacional, como Grêmio, como Cruzeiro, como Atlético, como Santos, Palmeiras, Corinthians, não. É a primeira experiência dele num grande clube. Então este, para mim, é o comando do vestiário de tudo. Do departamento de futebol até o técnico, que é o grande problema do Inter, na minha modesta E outra opinião. coisa, quem não tem comando não tem filosofia de futebol. Quem tem no mesmo ano Diego Aguirre e Argel, eu não estou nem discutindo a capacidade dos dois. Não tem convicção nenhuma. Eu estou falando das características que são absolutamente distintas. Quem no mesmo ano tem Aguirre e Argel é porque não tem convicção nenhuma de futebol. E tem não tem nenhuma filosofia de futebol. Outra coisa, o Internacional durante o ano, por conta desses desmandos, deixou algumas coisas acontecerem para que o ano fosse jogado fora. O principal de tudo foi a preparação física do Diego Aguirre, que o Internacional não se mexeu em nenhum momento para modificar aquela situação. Só quando tinha caído da Libertadores da América, antes de um Grenal, é que chegou à conclusão de que a questão física era determinante para mandar o treinador embora. Mas e antes? Tem uma outra coisa que... Inexperiência. Tem uma Inexperiência no comando do futebol. Tem uma outra a minha tese é essa. Tem uma outra coisa que também vai acabar indo na questão do comando do futebol. Que me parece assim que não é só esse ano, tá? O Inter tá tendo um problema na escolha do perfil do seu grupo de jogadores. E aí eu coloco isso em alguns cascudos e também em alguns jogadores que sobem. Porque não adianta para clube grande, Meneghetti, ter só qualidade, que ainda é discutível, tá? Porque não tem grandes jogadores maravilhosos, bons jogadores, uns melhores do que os outros. Não vai me dizer que aqui que a qualidade não interessa, né? Não, claro que interessa, aliás é o principal, tá? Mas o Inter tem muitos jogadores que não têm perfil para clube grande, infelizmente.
Como assim? Não tem, não tem. Seja mais específico, porque tu falasse isso do Grêmio também no início da temporada, que o Grêmio estava contratando um time de Série B e o Grêmio fez uma... Não, eu falei, mas eu não podia dar o perfil psicológico dos jogadores, porque eu não conhecia. Eu sabia que eles tinham qualidade técnica. Jogadores... Do que tu está falando? Primeiro quer fazer um estofo emocional, Meneghetti, para suportar a cobrança e a trajetória que um clube grande tem que ter. Eu acho uma jogadores jovens que amarelam, muito subjetiva. São vários. Os jovens, e jogadores cascudos. O Brasil tinha jogadores que amarelaram na Copa do Mundo. Também teve. Jogadores cascudos que não se comprometem, Meneghetti. Mas é que tu tá pegando um jogo, que tu tá não pegando são um jogo competitivos e alguns até bons jogadores. Por exemplo. Então, são vários jogadores. Mas é que nós não estamos entendendo, Ribeiro. Não sei onde é que tu quer chegar. Eu vou te dizer, todos os jogadores que o Inter contratou, tirando o Lisandro Lopes, não tem perfil competitivo. Não, o Vitinho emocional. O Hever foi campeão da América. Não, mas não tem mais. Não, tem mais, mas tem perfil competitivo. O Nilton foi bicampeão brasileiro. O Anderson, que não tem perfil competitivo, resolveu o jogo que tu acha o mais competitivo da história do futebol, que é a Batalha dos Aflitos. Mas isso faz... Então ele tem, ele perdeu o perfil. Claro que perdeu o perfil. Ribeiro, eu acho assim, ó. É por isso que depois eu vou dizer, quando cogitar de Luiz Fabiano do Grêmio, por que não tem que trazer o Internacional tem perfil de... Os jogadores que o Internacional tem no grupo, os veteranos, eles têm o perfil de jogadores e biografia de vencedores. Isso é fato. Não vai dizer que o Alex e o D'Alessandro é vencedor, o D'Alessandro é vencedor, o Hever, o Juan, o Dida. Perderam isso. O Lisandro não perderam o cara que tem uma biografia. Então tá, Ribeiro, vamos admitir que tu esteja certo. Se um grupo inteiro perdeu, a culpa não é deles. Tá faltando comando, tá faltando mobilização, tá faltando tem capacidade filosofia. Para encostar no Alex, no D'Alessandro, e cobrar do jogador um rendimento melhor. Não tem. Quem é que o jogador respeita? Talvez o presidente Pífero. E que hoje está afastado e com a imagem desgastada dentro do vestiário. Tem, curiosamente, um histórico excelente de vestiário. Mas ele mudou, ele mudou. O perfil que se tem dele hoje... em relação ao vestiário do Internacional, é bem diferente do que se tinha antes. Eu acho que ele enferrujou, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho, indo contra o que pensa o Ribeiro Neto, eu acho que essa matéria que nós acabamos de colocar sobre o Inter, curiosamente, chegar com todos os seus problemas de desempenho, todos os seus mandos e desmandos, chegar lutando na última rodada ainda, se dá justamente pela qualidade do grupo. Não, eu acho por as individualidades que resolveram. Não, mas assim, eu acho que a matéria... acho que tu não ouviu o que eu falei. A matéria traduz uma realidade, porém eu penso totalmente diferente. A realidade é, o Inter briga pela Libertadores da América. O que eu penso? O Internacional não faz por merecer a vaga Libertadores da América. Claro que não. Não é relativo. Não é relativo. Eu tenho que levar em consideração. São Paulo também não merece. Não merece. Agora, se o São Paulo não fosse tão irregular como é, o Internacional brigaria por uma vaga? Mas não brigaria. Pontos corridos eu não tenho essa de merecer ou não merecer. E eu acho que isso aí vale para a Copa do Brasil, Copa do Mundo, um jogo, uma Libertadores. Agora, pontos corridos não. Quem ganhar a vaga mereceu, na minha opinião. Não, mas vai cá, o Meneghetti, o Internacional tem algo que é contra, é o oposto do que a gente observa. O Inter ganhou jogos que ele não era para ganhar. Ponto corrido não tem. São Paulo também. O Argel, mas perdeu jogos que não poderia, que talvez não perdesse totalmente. O Argel se abraça na campanha no retorno, fala em resultados. Aliás, o Argel tenta nos aplicar desde que ele chegou, que quando ele chegou no Inter, o Inter estava brigando para não cair. E ninguém fez correção. O Inter estava 8 pontos da zona de rebaixamento quando chegou. Então não me aplica esse godô, porque o Inter não estava brigando para cair. Do primeiro fora da zona. Por favor, não tinha nada disso. E segundo lugar, resultado no futebol, para mim, é alcançar o objetivo dentro de uma competição. Antes disso, só me interesso por desempenho. Claro. E o Inter não tem desempenho. Tá, e se chegar na Libertadores? O Internacional, bom, aí vai ter um objetivo atingido, um resultado, aí sim. Tá. Por que do Argel, né? Não do Inter, né? Por que do Argel, né? Por que o Inter não tem desempenho? Por quê? Porque é mal treinado. Eu não vou botar só na conta do técnico. Não, eu boto o Daniel. Eu acho que nós temos falhas individuais do Internacional. Tem. Eu acho que o D'Alessandro encerrou o ciclo, eu acho que tem jogadores do Inter que não servem. O D'Alessandro está jogando descontado. Mas o Internacional, com a qualidade que tem, deveria estar numa condição melhor e apresentando um futebol melhor. O Inter é um time desorganizado. Baldasso, tu, por exemplo, salienta, embora uma realidade diferente de time, que o grupo do Internacional foi campeão do mundo. Tá? O Abel montou uma estrutura, os caras se reuniram e disseram, não, é assim, assado. Perfeito. Tá? Quem é que fez isso no time do Inter? Não, tá bem. Na hora em que há a dificuldade de repente tu fazer o time jogar, falta o cara que diga, olha,
Mas o Daniel, Vamos lá. Daniel, O Inter fez isso no primeiro tempo contra o Fluminense e depois não fez mais. A liderança do Inter Daniel, afundou porque está jogando, Ribeiro, só com o Clinton, o Alessandro está jogando descontado. E eu não encerro a trajetória do Alessandro na eu também não. Eu acho que eu não. O Alessandro tem que ser preparado, sim, uma transição, porque ele não consegue mais ter uma frequência de jogar 50, 60 jogos no ano. Então o Inter já tem que pensar na reposição e algum jogador que vai sendo apostado para entrar. Eu acho que o ciclo encerrou e acho necessário fazer essa transição urgente para oxigenar o grupo Eu acho do que ele passou Internacional. um ano atípico. Um ano atípico de lesões que Eu acho que o Alessandro é um time conta dele, ajustado não. e com boa performance vai continuar tendo um rendimento. Eu acho que ainda não. a pleno. Ele não terá, posso estar errado, e espero não, ele não terá um 2016 tão acidentado como teve esse ano, com lesão na mão, hérnia de disco. Vai ser um ano mais velho. O clube terá, né? Eu não sei se o clube terá acertado ou não. Eu, mesmo com tudo isso, o D'Alessandro esteve em campo em muitas oportunidades. Foi e pra decisivo. mim, não, para mim ele foi muito mal esse ano. Não, eu sinceramente, eu acho Nós vimos assim, um jogo 15 dias atrás dele no Grenal, Baldasso. Muito mal. Não jogou nada no Grenal. Fez um baita Grenal, Baldasso. Jogou nada no Fez um Grenal. baita Grenal. Peraí, no discordo, primeiro tempo ele acabou com o jogo. Eu sinceramente, eu vi um D'Alessandro se entregando, mas um D'Alessandro descontado no jogo contra o Fluminense. O D'Alessandro... Eu já tinha visto no Grenal. Teve um lance que o No D'Alessandro Grenal, dá um pique. No Grenal ele bota a mão nas costas, mas ele joga até o final. E teve um lance correndo. anterior. Ele no primeiro tempo correu ao lado da área e botou a mão na virilha. No primeiro tempo. Isso, Exatamente. O Ribeiro é um visionário, tá? Porque o visionário não, ele errou e agora tá dando certo porque o jogador tá numa fase decadente da carreira. Tem um lance emblemático no segundo tempo de Inter Mas de e quem que ele foi Fluminense. visionário? De qual jogador? Já te digo. Tem um lance emblemático no segundo tempo de Inter e Fluminense, um contra-ataque que era feijão com arroz para fazer o gol. Foi a base do nosso programa de segunda-feira. Em que o D'Alessandro mostrou, enfim, que é o tranca-rua que o Ribeiro disse há 5 anos que ele era. Vai julgar o D'Alessandro na carreira dele por causa de um lance. Não, agora o momento dele eu vou julgar. O momento dele ele sempre foi um jogador de cadência. Aí o Anderson me corre, puxa um contra-ataque e ele tem dois velocistas passando por um lado e ele toca no D'Alessandro, que é um cadenciador. É mais simples, Chico. Pra mim o D'Alessandro errou naquele lance, pronto. Não, e outra coisa... Naquele lance ele errou. E tem também desorganização de um time que não sabe fazer contra-ataque. O Grêmio contra o Atlético Mineiro fez um contra-ataque que abre todos os programas esportivos até hoje. O Inter não vai fazer isso nunca, porque o treinador não sabe montar um time pra isso. Não, Baldasso, aí é o seguinte, ó, tu pega um lance do D'Alessandro, tá? Que eu acho que é um lance que, pô, ele traduz, de repente, até uma falta de organização do Inter. Mas aí eu não vou colocar toda a carga no D'Alessandro. O D'Alessandro trancou o ataque, trancou. Só que o D'Alessandro rolou a bola para trás e ficaram Dourado, Nico Freitas, Dourado, Nico Freitas, Nico Freitas. Caminhando no lance. Pois é. 20, 25 então, tempo. Um garoto de 19, 20 anos já caminhando no lance. Então, o que eu vou dizer que o D'Alessandro encerrou a carreira. Claro. Aí o Internacional recua a bola para o campo de defesa. O que faz? Passa a bola para o lado ou para trás. Então, o problema não é só a figura do D'Alessandro. É o time não está organizado e faltou mais qualidade em alguns jogadores que têm potencial que não conseguiram jogar. Com o Sem Libertadores, o que eu acho que é preocupante, porque eu não vejo nos bastidores e conversando com os repórteres da nossa RB, da Rádio Bandeirantes, da Band News, conversando com a reportagem, eu não vejo um movimento interno do Internacional capaz de mudar de quebrar essa linha, que é uma linha ruim. É verdade que se o ano tivesse terminado de forma inversa, do Inter campeão gaúcho, terceiro da Libertadores, nós teríamos um outro sentimento. Mas é que o Inter vem no ano, ele foi numa parte alta e depois ele começou meio turbulento lá, com as oscilações do Aguirre, de time misto, time reserva e tal. Aí ele teve um ápice no Gauchão e Libertadores, depois ele caiu, ele foi caindo, e só não caiu mais. E aí eu discordo do Baldasso, embora na matemática o Argel não tenha, o discurso dele não tenha sido exatamente a verdade, que estava próximo ao rebaixamento, eu acho que o ambiente poderia nos remeter a isso. O ambiente, contexto de preocupação, 5-0. Tá, e aí ele vem caindo e eu não vejo assim por ano que vem. O que se tem de notícia satisfatória, de projeção? Não, vai mudar a fotografia. E nessa mudança de fotografia, eu acho que o Internacional pode cometer equívocos. Qual é o problema? É que o Inter investiu muito nesses jogadores que não deram certo. E a direção, aliás, e eu tenho essa impressão, uma desconfiança, que essa direção do Inter tem essa bronca, viu? Que queria que os jogadores dessem muito certo. Porque queria que Hever, que Newton, Vitinho, Anderson dessem muito certo para tentar justificar o investimento. Mas as contratações que o Inter fez, ele fez as contratações que precisavam. Isso a gente tem que levar em consideração. O Inter precisava de um zagueiro, trouxe o Hever. O Inter precisava de um atacante de velocidade, trouxe o Vitinho. Um agravante. O Inter contratou o Anderson. Quer dizer, o Inter ele fez investimentos. Quase todos fora jogaram os outros. Né? Mas aí também os caras não Vitinho, correram, né? Parece que era uma premissa, né? Jogasse o ano passado. Não, joguei, então você tá fora. Não joguei. Com exceção do Vitinho e do Lisandro... Não, o Vitinho jogou pouco ano passado também.
Jogou pouco ano passado. O Lisandro Lopes. Esse é a exceção. Mas Newton, Anderson, Hever, Léo, todos eles não jogaram o ano Anderson passado. não é o ano passado, né? O ano passado, é o ano atrasado, 2012. Mas eu não entreguei os tacos no Anderson, tá? Eu também não. Eu acho que o ano que vem ele tem 4 anos de contrato, né? Eu acho que o ano que vem é para definir o ano. Ele vai fazer pré-temporada. Eu já falei, ele vai ser o craque do Gauchão 2016. Tá, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Nós estamos falando do Anderson lá na frente. Eu acho que esse jogador tem condições de virar protagonista no Internacional. Condições técnicas. Olha o lance que o Baldar fez a referência. Um lance emblemático. Mas olha o D'Alessandro, olha o D'Alessandro. Ninguém chega. Chico, mas bota na área, Chico. Bota na área. Para tudo. O D'Alessandro sempre pegou a bola na meia direita e botou na área. Acabou o lance. Acabou o lance. Tranca a rua. Olha o Dourado. Olha o Dourado. Olha o sintoma. Olha o sintoma. Aí a bola vem pra trás. Eu acho que o Alessandro errou no lance, ponto final. A imagem é fechada, Olha o Vitinho corre pela esquerda e o Anderson dá na direita pro D'Alessandro. A bola vem pra trás de novo. Isso aí é uma postura que não é só questão do treinador, gente. Não, mas isso é total desorganização também, Daniel. Eu responsabilizei por esse lance do D'Alessandro, tá bem, mas o treinador, o Inter parece que não sabia o que fazer com a bola. O D'Alessandro tinha que abrir os braços, aparece alguém. Aparece alguém. A prova que não é só treinador é o seguinte, quantos jogos o articulador do Internacional foi o Paulão? Nossa, tá? Isso é treinador. O Paulão pegou a bola no meio e poderia ter botado na área. E eu gosto do Paulão, acho que o perfil do Paulão é um perfil interessante para tu ter na defesa. E o Internacional, de uma forma desorganizada, cansou de ganhar assim. Toca a bola na área, alguém vai lá e desvia. Eu não vi nem isso, eu não vi nem a tentativa do Internacional no segundo tempo de tentar ampliar o marcador. Mistura tudo. E aí não é só o treinador. O Inter tem algumas falências individuais. Essa nossa discussão ela é válida. De tentar encontrar os motivos, porque para mim o mais grave desse processo todo é o seguinte: o Inter passou uma temporada inteira em que fez 5 bons jogos. Não passa dos 5 dedos na minha mão. Isso é relativo. O Inter fez 5 bons jogos o ano todo. Isso também é relativo. Quais são os bons jogos do Inter na temporada? E um deles, inclusive, foi caindo fora da Copa do Brasil. Do Palmeiras. Se tu pegar Corinthians, Atlético, Atlético Mineiro e Grêmio... 2 granais. Não, 3 granais. Não vão ter 10 jogos. 3 granais. O jogo contra o Corinthians foi ímpeto. Não, eu quero dizer, se tu pegar os jogos do Corinthians, campeão brasileiro, do Atlético Mineiro e do Grêmio, tu não vai encontrar 10 grandes jogos. Vou dizer que nós vamos discutir, nós vamos divergir nos jogos. Eu acho que fez mais. Tu acha que os granais não foram 3? Só que é o seguinte, o Grêmio tem partidas executadas de forma positiva 60 vezes mais que o Inter, gente. Por favor. Tá bem, mas... Por favor. Grandes jogos. A tua argumentação não foi essa. A primeira é que o Inter fez 5 jogos bons na temporada. Eu acho que fez mais. Eu acho que... 3 granais. O Internacional foi bem melhor que o Grêmio em 3 granais. O segundo tempo do primeiro Granal do Gauchão na Arena, o Internacional amassou o Grêmio. Mas teve um jogador expulso, o Jeromel. Bom, o Jeromel só foi expulso porque o Internacional estava amassando, fazendo o Grêmio se encolher. 3 granais. Eu acho que é muito... Laú, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Santa Fé o segundo jogo. Aí eu já estou em 7 ou 8. E tem mais. O Vasco. Bom, é o Vasco. Bom, caindo pela tabela. Mas contra o Vasco massacrou. Agora, o Grêmio fez mais? Concordo contigo, tá bem? O detalhe é o seguinte, eu acho que é muito injusto colocar a responsabilidade numa figura só. Eu acho que o problema do Inter não é só o técnico. O Inter ele continua com problemas e eu tenho que levar em consideração uma série de fatores. Primeiro, a filosofia, daquilo que eu concordo com o Baldassi, de linha de pensamento entre o que treinava e o que passou a treinar. Segundo, questão de vestiário, com a figura de comando de vestiário. Terceiro, e aí eu não vou isentar o Argel, mas eu tenho que colocar esse argumento positivo para o técnico. Em um semestre, ele usou uma vez o time. Ele teve uma vez só a possibilidade de escalar o time que ele definiu como o time ideal do Internacional. Você vai para um jogo que a imprensa toda está dizendo que tu está desmobilizado durante 15, 20 dias, 30 dias. Está dizendo, está mostrando. Olha, aí vem o Lisandro Lopes e diz... Teve um outro jogador que chegou a insinuar isso. O D'Alessandro, o próprio D'Alessandro. Foco e tal, não sei o que. O Lisandro Lopes falou de forma com começo, meio e fim. Aí a imprensa está dizendo, olha, o presidente está lá vendo o uniforme na Itália, que é sempre muito bom viajar para a Itália, é maravilhoso, né? Está lá viajando para a Itália, os jogadores estão aqui preocupados com o Nilmar sair, o Arangues com proposta, o Rodrigo Dourado com proposta, e o Lisandro Lopes revelando isso, dizendo, olha, falta foco, todo mundo pensando em proposta. Aí tu vai para o jogo decisivo, que é no México, tu ganhou o primeiro por 2-1, que não é lá uma grande vantagem, mas é uma vantagem, e tu chega 40 horas antes da partida. 35 graus. Isso aí é uma... 35 graus. Isso aí... O meu filho Valentim, de 7 anos, não faria um planejamento tão ruim quanto esse, tão incompetente quanto esse. E as pessoas fizeram um planejamento, que eu não sei quem foi, não sei se foi o Pellegrini, não sei se foi o Macedo. O Inter se arrepende desse planejamento. Eu não sei quem foi que fez. As pessoas estão lá trabalhando e acham que é normal. Então é isso que eu digo, que isso é bagunça, isso é desorganização, isso é amadorismo, isso é ser infantil e não pensar, vem cá, eu tenho que chegar no México no domingo. Não, tem que chegar uma O Grêmio foi para uma final de Libertadores, o jogo, se não me engano, era na quinta-feira, o Grêmio chegou na Colômbia, que é mais perto, no domingo.
O Grêmio viajou domingo para a Colômbia, Meneghetti, em Medellín, em 95. Meneghetti, Num isso período tão complicado em óbvio, Medellín, né? Isso aí é tão óbvio. Tu pega o teu grupo, tu sabe que tu tem jogadores descontados, né? Mais ainda porque alguns vinham de lesão. E aí tu vai encarar um jogo com 35 graus de temperatura. E é uma barbada tu saber. Tu põe no Google, tu sabe qual é a temperatura que vai estar uma semana. É uma barbada isso aí hoje, tá? E aí tu não prepara esse grupo, ambientar ele desse... E aí tem culpa o Aguirre e o preparador físico também tem culpa nisso aí. Tem que ter um dirigente para dizer, não, Aguirre, teu planejamento está completamente equivocado. Tem que ter um gerente de futebol para dizer, não, teu planejamento está completamente equivocado. Meneghetti, Não sabe. isso Completamente mostra, equivocado. isso Não, mas mostra eu- o afastamento do presidente. Não, mas- Porque imagino eu que com a sua biografia e trajetória, se o presidente tivesse a anuência, se soubesse disso, não daria anuência para isso. Agora, Mas ele viajou junto, né? Então ele sabia o dia da viagem, né? Não, só um pouquinho. mostra que ele não estava muito O nosso interessado. repórter lá o era o João Internacional. Batista? É? Eu queria perguntar pro João. João, tu que estava lá acompanhando esse jogo, como é que era o ambiente dos jogadores? Depois você viajou junto com a delegação, né? Não, eu cheguei antes ainda da delegação. Como é que foi lá quando você viu os jogadores chegando? Como é que era esse ambiente de... Tô falando de desgaste físico da viagem. Não, eu fiquei até as 2 horas e 45 minutos da terça-feira já, esperando a delegação justamente por isso. E todos estavam muito, mas muito cansados. Os únicos que conversaram conosco foram o Meia Alex e o presidente Vitório Pífero. E todos ruins, cansados e no outro dia também estava todo mundo muito cansado porque além da temperatura, chegou a 38, 39 graus, tinha a umidade do ar, que ela chegou, quando eu cheguei, não era, eu achei que era bobagem, 98%. As pessoas vertiam água e não era brincadeira. Era um clima completamente diferente e eu posso garantir aqui que os jogadores sentiram isso e é uma avaliação que a direção do Inter também sabe internamente que aconteceu. Tem que ter ido no sábado. Não, lá, eu não treinando, tinha entendido. Pois é, eu o não tinha Inter foi entendido com o que você tinha me antecedência. dito. Foi na madrugada de terça. O Internacional chegou. No meio da madrugada. Só para de entender, terça. o Internacional viajou na segunda-feira. Tá, chegou na segunda-feira. Chegou no horário local lá, passa meia-noite, segunda para terça. 2h40, 3 da manhã. Vamos lá, 3 da manhã. Então, aí, um dia perdido, aí os né? jogadores foram dormir, Quebrado. 5 horas da manhã, até dormir, 4, 5 horas da manhã. Acordaram na terça-feira ao meio-dia, devem ter feito algum reconhecimento terça-feira de tarde, dormiram terça-feira e quarta foi o jogo. É que é um jogo decisivo, gente. Um jogo decisivo. Quer dizer, as coisas sem explicação são fáceis de entender. São fáceis de entender. Tudo tem uma justificativa. Não é por acaso, entendeu? Não é a sorte, não é o sobrenatural de Almeida. Não, tem uma justificativa. Aí a gente força um pouquinho a memória. Teve o Jefferson convocado, que não jogou nada naquele jogo, depois que voltou da seleção. Aliás, já não vinha jogando bem. O Arangues veio de O férias. Sacha não tinha condições de 90 minutos e ainda assim poderia ter sido escalado pelo Aguinho no primeiro tempo, foi escalado no segundo, quando o time melhorou, teve erro. Vai no também. sábado, tem o domingo, a segunda, a terça, a quarta-feira tá inteiro pro jogo. Fora a corda que já estava frouxa pela desmobilização no campeonato. Claro. brasileiro. Não, mas olha aqui, ó, Sim. mas teve isso. Mas isso aí, ó, o pós- isso aí nós batemos na tecla quantas vezes aqui no programa. tio. Sim, nossa. Ah, pelo Baldasso, amor eu de acho Eu acho que o Baldasso. pós... Pode Vai lá, ser vai lá, rapidinho? vai lá. Eu acho que o pós, ele é preocupante. O pós foi de uma falta de convicção, porque o problema da preparação física ficou evidente no jogo contra o Tigres. O que aconteceu? O Internacional esperou saber o resultado da final da Libertadores para botar o técnico na rua. Foi isso que aconteceu. Como o River ganhou, o Internacional demitiu o Diego Aguirre. Isso aí. E demitiu na Ficaram véspera do bravos, jogo. Quer dizer, ficaram ele bravos. teve o começo, o meio e o fim. Não, assim, ó, eu tenho uma divergência em relação a isso. O Inter saiu fora da Libertadores. O Inter fez 2 jogos antes do Grenal, em que o time se mostrou completamente apático. Não, foi um jogo Fluminense. Não, Ponte Preta também. Ponte Preta. Ponte Preta e Fluminense. Foram 2 jogos do Brasileiro apáticos. Na semana Grenal, a notícia dos repórteres do estádio era o seguinte: parece que não tem Grenal, porque o grupo estava apático, e na quinta-feira o técnico foi demitido. Ou seja, tinha uma apatia, Daniel, uma ausência de recuperação anímica que não aconteceu. E aí também a decisão da Você direção. tinha que criar um fato novo, concordo. Talvez pudesse ter pensado num outro fato. Diga lá, Baldasso. Recado para você que está assistindo o programa. Presta muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Você que está pagando abusivos juros no financiamento do seu carro, por exemplo. A Simon reduz o valor da parcela pela metade. E o Rafael está aqui para explicar todos os detalhes disso para você. Boa tarde, Rafael. É isso mesmo, Baldasso. Boa tarde. Hoje eu quero falar especialmente para quem tem o carro financiado. Comprou o carro com o suor do teu trabalho e agora está com dificuldade em pagar as prestações? Saiba que a Simon Consultoria pode te ajudar a baixar a parcela pela metade do valor. Isso mesmo, você que paga R$500,
baixar a prestação para 250 na hora e de forma imediata. Então liga no telefone que está aqui na tela. 3012-8899. 3012-8899. Basta ligar e dizer que não aguenta mais pagar juros, que está atrasando suas parcelas, que anda recebendo ligações de financeiras e bancos e principalmente ameaças de busca e apreensão do seu carro. Vou repetir, a Simon Consultoria reduz a parcela do seu carro pela metade do valor. Liga agora, não perde essa oportunidade e volte a colocar a dívida do seu carro, moto ou caminhão dentro do seu bolso. Também reduzimos dívida de cartão de crédito e cheque especial em até 90%. Liga agora, 3012-8899, Natal chegando, Baldasso, está na hora de ajustar a caixinha, né? Sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. O Rafael deu o recado e você vai deixar de ser refém dos juros bancários. Liga agora para a Simon e resolve este problema. Redução pela metade do valor da parcela imediatamente é na Simon, 3012-8899, e a Simon corre atrás do prejuízo para você. Obrigado, Baldasso. Olha só, inspirado na Libertadores da América 2016, o Grêmio está lançando uma nova campanha de sócios. Tem um sentimento que fala mais forte que a razão, que mexe com a gente, com a nossa emoção. Uma história consagrada por todo o meu país, nação apaixonada que canta e é feliz, bate no peito um amor imortal, jamais termina o nosso grito de gol. Junte, seja sócio, quem faz o Grêmio é você, torcedor. Fortaleça o Grêmio na Libertadores. Seja sócio. A América nos espera outra vez. Bonito isso, hein? Ficou legal isso aí, hein? Acho que é um momento oportuno para o Grêmio fazer isso. E eu vou dizer para vocês, eu estou entusiasmadíssimo com o Grêmio na Libertadores da América do Sul. O grupo atual? Não, porque eu sei que movimentos importantes vão ser feitos. Eu acho que chegou a hora da taça expressiva de novo. E vai ser essa. Eu acho que para que seja na Libertadores da América, eu não acho que o Grêmio seja muito distante não de disputar o título. Tem que reforçar, Baldasso. 3 peças. 5 titulares. 3 peças boas. 3 titulares, 5 titulares. O Grêmio fará 5 contratações. 5. Eu não faria o exercício. Começa a ficar com cara de time. Um zagueiro, um lateral direito, um meia que o Grêmio deve gastar mais para o meia. Que pode ser e 2 atacantes. Que tem se falado do Zelarrayan. Vamos perguntar pro João isso aí. Ele me contou hoje no camarim que o Grêmio fez uma proposta cacifada pelo Zelarrayan, né, João? Então, Meneghetti, com a ajuda de um investidor, o Grêmio está acenando com uma proposta de 4 milhões de dólares pelo Zelarrayan, 23 anos, jogador do Belgrano da Argentina. O River Plate, o Boca Juniors e o Tijuana do México querem esse jogador. Aqui no Brasil, o Atlético Mineiro também procurou informações sobre ele. É um meia, um jogador que faz um enlace entre o meio-campo e o ataque, seria para, no mínimo, disputar a posição com o Douglas. Destaque do campeonato argentino. A definição não sai agora, porque no final de semana o Belgrano joga contra o Colón de Santa Fé e quem vencer vai para a Sul-Americana da próxima temporada. Então, ele não tem uma definição, mas já falou para a Rádio Continental na Argentina o seguinte, que ele faz a sua última partida com a camisa da equipe argentina. Então, ele pode vir para o Grêmio. A proposta de 4 milhões de dólares não é confirmada pela direção, mas a gente sabe, segundo empresários, que o Grêmio tem um investidor e está tentando muito forte esse negócio. O jogador custa 5 milhões de dólares. O Grêmio está buscando esse parceiro para contratar. 23 anos. Esse jogador já foi pretendido pelo Grêmio no começo do ano. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem um detalhe interessante nesse jogo do Campeonato Argentino, o seguinte, que ele pode enfrentar o cara que pode ser um reserva do meio de campo do Grêmio, né? Não, mas peraí. Que é o Alan Ruiz. O Zelarrayan viria para ser titular no lugar de quem? A ideia como assim? O Zelarrayan chegar e ser titular. O Zelarrayan é um menino de 23 anos de idade, um meia fabuloso, destro, driblador, que chuta de fora da área e é veloz. O Zelarrayan é o seguinte, quando o avião estiver sobrevoando o Rio Guaíba, alguém joga 10
pra cima, pra ele já pegar e vestir dentro do avião. Não espera ele descer no aeroporto. Peraí, me desculpa. O Zé Arranhã é o D'Alessandro que o Grêmio nunca teve. aliás, Não vai eu ia dizer o tirar seguinte, isso ó. do Douglas. Tu não vai tirar isso do Douglas. Por O 4 Douglas é milhões de camisa dólares 10 o Grêmio Libertadores. contrata o D'Alessandro. Contrato do D'Alessandro. Tu acha que o Grêmio vai investir Grêmio. 4 milhões de dólares pra botar o jogador no banco do Douglas? Mas aí é que tá. O Douglas vai ser reserva? Mas claro. Não, o eu Douglas não não pode ser reserva do Grêmio. O Douglas vai ser reserva porque está vindo um jogador melhor do que ele. Não, tem Chico, nada a pode ver. jogar Eu posso juntos. falar, Chico, eu não conheço o jogador. Eles podem jogar juntos. Olha, é um jogador, muito bom jogador. Não, o investimento é alto, né? Muito bom jogador. O investimento para o futebol regional aqui do Rio Grande do Sul é 4 Não, milhões de a dólares. tendência- O investimento é um investimento alto. A tendência é que ele vá para fora do país, tá? Ele, É, vai- o deve México jogar, tem. ou no México fora ou do até país pode ser o Brasil, né? Não, Tu acha que nós já incorporamos a Argentina, é isso? Não, é. O Daniel... Eu acho que nós estamos mais para ser incorporados pela Argentina. É que na verdade o Rio Grande do é o Sul seguinte, aqui, ó, Daniel. eu fiz uma confusão. Aliás, me serve, viu? Eu fiz uma confusão com o nosso bairro chamado Buenos Aires. É, tá isso aí. Não, mas então é o seguinte, o jogador deve atuar no futebol da Europa. Ele é um jogador caro. O Grêmio, para conseguir contratar, eu repito, é só com parceria. Mas tudo bem, mas só quem que o especula- Grêmio avalia muito bem esse jogador. Esse jogador tem um potencial. E eu busquei informações de companheiros da Argentina e disseram que ele vem fazendo uma boa temporada. É um jogador que tem Daniel, futuro. tu cogita esse investimento é porque tu vai investir alto. no Aí é que futebol. tá. Não, mas isso é que eu isso. acho que é a grande notícia. É o que eu essa estou aí. dizendo, é o meia e o atacante. Quem faz o movimento para fazer esse investimento, para contratar um jogador que é um jogador, Tá na posição errada. é porque tá fazendo certo. Ah, mas Tá na aí- posição errada. mas aí, camisa ô- 10 não é o problema do Grêmio. O Grêmio tem outras prioridades. O camisa 10 não é o problema hoje, gente. ô, Chico, fazer um alto investimento desse, contrata um Olha, centroavante. nem Troca de cadeira com o Ribeiro Neto, que essa é uma tese ribeiriana. Peraí, o Grêmio não tem um camisa 10 afirmado? Parabéns, O Grêmio tem que ter Chico. mais Então, afirmado mais ou menos. O Grêmio tem afirmado até ali. O Grêmio o Douglas fez um baita O campeonato, Douglas, uma baita temporada. o Douglas fez uma temporada muito além das expectativas Mas que pra nós tu tínhamos. investir tanto Perfeito. nesse cara é porque tu tem necessidade. Mas tu tem necessidade em outra posição. Não, o Grêmio tem a necessidade de mais um Na meia. camisa 10 o Grêmio não tem. O Grêmio tá eu bem acho servido. que, ó, Tomara que a direção Se- do Grêmio não embarque no discurso do Chico. Se nós estivéssemos falando do Nenê do Vasco, eu concordaria contigo. Jogaram Zé Larraia, não. rigorosamente a mesma coisa, Chico, cada um para suas equipes. Chico, eu tô Para com aí. inveja de ti, Chico. Por que eu não pensei em falar isso antes? É que tu tem outras preocupações na cabeça, ele está preocupado com outras coisas. Cara. É por isso que não falou antes. João Batista, interatividade, por favor. Aqui o pessoal participando de casa, Meneghetti, claro que tem a repercussão ainda sobre o D'Alessandro, como por exemplo, e sobre a questão do México. O Silvio, que é gremista, está falando que o México fez tão mal para o Inter que até agora não se recuperaram. O Inter se achou depois da vitória de 4-0 no Chile. O Kevin está perguntando o que está acontecendo com o Ribeiro que está mais calado hoje. Meu querido, deixa assim, não vamos lembrar o Ribeiro que ele tem que ficar lá. Parabéns por essa opinião, Chico Colorado, tá falando o Felipe Imortal. O Wagner Miller, sou colorado, mas acho que o Inter não deveria mais estar nesta disputa da Libertadores, pois não merece nada. E o São Paulo também não, tá chutando balde o parceiro aqui. O Alex diz que o Inter se tornou um time amador, ninguém tem responsabilidade, os jogadores estão se lixando para o clube. O Ricardo Macedo, o Grêmio classificado para a Libertadores e o Inter não, o ano do Grêmio é melhor, do contrário, não, tá afirmando o cidadão. Meneghetti, só pra gente fechar, eu até separei aqui uma matéria que eu tinha pesquisado sobre os jogadores do Inter na temporada passada pra gente falar sobre esse assunto. O Hever, em 2014, atuou 12 vezes pelo Atlético Mineiro. O Newton, se a gente somar os 90 minutos, somar e dividir por 90 minutos todas as partidas em que ele esteve em campo, porque o Newton não foi titular, foi como se ele jogasse 28 vezes apenas. O Vitinho, mais preocupante, 6 partidas na temporada passada. E aí, o único jogador que acabou... o Anderson, perdão, é o mais preocupante, né? E no ano passado inteiro, ele jogou uma partida de titular e a outra entrou no lugar do Di Maria no Manchester United. Então, realmente, as contratações do Inter, os jogadores não atuavam. O que mais jogou foi o Lisandro Lopes, mas mesmo assim, no mercado pouco competitivo como o do Oriente Médio. É isso aí. E eu defendo essa tese há muito tempo. Parece que era a premissa dessa direção do Inter contratar jogadores assim. Quando jogou? Jogou 60 partidas. Tá fora, não serve. Quando jogou? Jogou 20. Esse aí tá no target. Como é que não tem, assim, quando eles estão lá reunidos, não sei se é numa mesa de bar ou é no departamento de futebol, ou na presidência, especulando os nomes, tu vai trocando, né? Figurinha, isso aí é meio fazendo o que nem a gente faz aqui para discutir um programa novo, né? Reunião, e surgem ideias absurdas, nomes de programa. Se fosse um caso... Claro, não, aí é o seguinte... 5 casos. Tá, não, o Hever é bom. O Newton, aí não, como é que não tem alguém pensar? Vem cá, são 3 jogadores aqui, daqui a pouco, que nós botamos na mesa, que não jogaram. Aí vamos agregar mais o Anderson? E vamos agregar mais Vitinho? Como é que não tem alguém que pense Todo jogador
que tu, por melhor que seja o seu histórico, que tu contrata sem que ele tenha feito uma última temporada aceitável, é uma aposta arriscada. Todo ele. Não, todos os reforços, com exceção do Lisandro Lopes, tem esse ingrediente. Bom, então o Douglas não é mais uma aposta arriscada. Então. Eu acho que o que mais jogou foi o Léo, né? Não, o Léo, se o João quiser levantar o Léo, o Léo também teve problemas de lesão. Ah, é verdade. O Léo não jogou. O Léo não jogou no anterior. Só o Lisandro Lopes, como disse o João, no mercado pouco competitivo. Parece que é premissa. Agora, sobre o Grêmio, eu queria cumprimentar o Daniel aqui. Eu queria cumprimentar o Daniel. É realmente verdade. O torcedor ali me criticou por eu defender o Douglas aqui. O torcedor não gosta do Luan e do Douglas e gosta do Alan Ruiz. Eu não vou entender o torcedor do Grêmio, não tem como entender. Aí é duro, essa é dura. É brincadeira. Quem é melhor? Está na nossa pesquisa interativa hoje, no nosso Twitter. O Wallace ou o Rodrigo Dourado? E eu vou abrir com o voto do Fabiano Baldasso. Eu acho dois grandes jogadores. O Wallace tem alguns defeitos a corrigir para que ele seja um jogador de exceção. O Bote, que ainda é um Bote que lhe dá muitos cartões, e um pouco mais a saída de bola. O Dourado é mais completo, o Dourado é melhor, o Dourado no desarme é absolutamente diferenciado no futebol brasileiro e tem boa saída de bola também. O Dourado é melhor que o Wallace. Sabe que eu acho que os dois poderiam jogar juntos, especialmente pelos últimos jogos em que o Dourado até jogou como segundo homem e tem uma boa saída de bola, mas como o Dourado jogou boa parte do ano como primeiro volante, eles se equiparam, né, na posição. E eu tô com o Baldasso, eu acho que o Dourado é mais completo hoje, embora o Wallace tenha grandes virtudes. Acho até que para determinados mercados o Wallace daqui a pouco estaria mais afeito ao futebol inglês e o Dourado ao futebol espanhol. Acho que os dois teriam sucesso fora do Brasil, mas assim, comparando um com o outro, hoje eu acho o Dourado mais pronto. Daniel? Eu acho o Dourado mais pronto, mas eu reconheço que o Wallace fez uma boa temporada. Igual eu vou ficar com o Dourado, porque o que compromete o Wallace é justamente o desarme. Ele toma muito cartão no desarme. É uma imaturidade que ele ainda vai... Pode corrigir. Mas é um jogador que tem um potencial... Com certeza. Ele joga mais pra frente do que o Dourado. Mas acho que o Dourado, mesmo tendo alguns jogos que ele não foi bem, a temporada dele foi boa. Ribeiro. Bom, o negócio é o seguinte... Vota, Ribeiro. Só votar, só dar a tua explicação e votar. Não, mas aqui as pessoas argumentaram, vou argumentar. Não, você argumenta rapidamente e vota. O Wallace, pra mim, é muito melhor que o Dourado. Muito. Tá? Muito melhor que o Dourado. E eu digo assim, muito melhor. Tanto é que ele está na seleção e o outro não. Tá? A seleção vale! Opa! Ele disse que qualquer um joga na seleção, Por que o Wallace é melhor? Era só ter respondido. Era só ter respondido. O Wallace é um volante que sai pro jogo. O Wallace olha o campo pra frente. O Wallace chuta em gol. O Wallace tem presença na área adversária. O Wallace nunca chutou em gol na vida dele. O Wallace chuta em gol. Na vida dele nunca chutou em gol. Não tá vendo os jogos do Grêmio, tá? Então assim, ó, o Dourado pra mim, olha o que eu vou falar, é um bom jogador. Mas perto da fama que ele tem, pra mim ele é uma decepção. O Dourado, ele não aprendeu que o futebol se joga pra frente. Eu vi no gol do Vitinho. Tá melhorando. Ele driblou pro lado. Eu só quero te dizer o seguinte. Quero lembrar que ele o Rodrigo Dourado... Que ele tava na linha de fundo. Sim, né? Porque ele joga pra frente e termina no campo. Saiu da linha lateral e foi pro linha de fundo. Se ele joga pra frente, ele tira de meta pro Grêmio. Bota o resto do Grenal aí, Paulinho. Bota o gol do Vitinho. Evidente que sim. Ele pra trás. Se ele joga pra frente, é tiro de meta pro Grêmio. Não. O Dourado é um jogador que tem sérias deficiências para um volante moderno, como quer o Fabiano Baldasso. Eu acho o seguinte, Ribeiro, tu votar, tu não precisa esculachar o outro. Eu acho que são dois grandes jogadores. É um bom jogador, primeira linha do meio campo. E acho mais, acho que já merecem ser observados ambos. Não vai ter lugar para os dois, talvez. Para a seleção principal do Dunga para a Copa do Mundo. Os dois, tanto o Wallace quanto o Rodrigo Dourado. Eu só acho que o Dourado, por que eu vou votar nele como melhor? Por ser o argumento Baldasso, mais completo. Eu acho que o bote dele, eu acho que a marcação dele é mais completa, é mais vigorosa que a do Wallace. O Rodrigo Dourado é um jogador excepcional e o Wallace também é um jogador excepcional. Eu quero saber onde é que o Dourado é completo, que vocês me deem. Ele marca, ocupa espaços e sai bem. Ocupa espaço, ele não sai bem. Ele não sai jogando, rapaz. Mas pelo amor de Deus, o Dourado ele tem um bote muito bom e tem passe curto, passe lateral e pra trás. Tanto tu tá enganado que o Dourado existe um movimento no Beira-Rio que o está transformando em seguida em segundo volante. Que é porque que descobriram que é um desperdício ele ser primeiro volante, tanto que ele sai bem.
Tá Se bom. tu tiver alguém que destrua ali ao lado dele... Eu tô vendo a saída de bola do Internacional como é Bom, ótima. aí o problema é outro, velho. Aí o problema é a organização É a saída do time. de bola fantástica Aí o problema do é Dourado. outro. Ah, pera aí um O pouquinho. time do Grêmio é mais organizado que o do Inter. Ó, também acho. Mas também do Granal acho. deu Inter, né? Tá. E no Granal deu Inter, né? Deu Inter no ímpeto, não foi na bola. Não foi só no ímpeto. Mas, ô, Ribeiro, eu só acho o seguinte, pra tu, os dois são dois jogadores extra-classe. Tu não, Não, precisa dizer não que são o... extra-classe. Nenhum deles é extra-classe. Não, são dois jogadores... Não, acima da média do futebol brasileiro. Não, sem dúvida. não são. Não, Não. não, Ribeiro, são acima da média. Não, acima Olha da os média. volantes que atuam no Se tu- futebol não, brasileiro. se tu pegar os Porque o volantes Atlético do Mineiro tem o Brasil... Leandro Donizete. Eu vou dizer o seguinte, ó, qual é o time que eles não seriam titulares? Corinthians. No Corinthians não vai ser. E talvez no Olha- Atlético Mineiro que tem o Rafael Carioca. E o Leandro Donizete. Não, mas né? o Leandro Donizete sairia para entrar no Qualquer um dos dois. esse é o detalhe. Qualquer um dos dois. Pecar no futebol brasileiro ainda joga Pierre, Que Leandro que Donizete, tu quer diferente, Ribeiro? Ralf. O Ralf Mas é você tá um cara pegando um lance firmado. específico. Não, nós temos- Eu só tinha o. Olha lá, olha lá. Se ele jogasse pra frente, ia a bola ia pra fora, Sim, né, olha lá. Berguete? E outra Olha lá, coisa, ele driblou tá? pra frente, jogada, rapaz. Ribeiro, que Driblou pra jogada, frente, passou pra Ribeiro. trás, mas o que tu Mas, quer? pô, Tu olha não aqui, viu ó. o lance? Eu sou o muito Berguete. bolão, Garrincha. Foi um jogo de. Foi um jogada de trancos e Olha lá, barrancos, olha lá. meu Deus do céu, olha ali. Foi um trancos e Mas barrancos, aí não teve tem jogada mérito, né, técnica Ribeiro? Aí é nenhuma. jogada sempre aos trancos e Mas barrancos, peraí, é falha do porque Erasmo, não tem mérito. vocês, é uma coisa assim inacreditável Não, é que nós temos inacreditável mesmo, na mas nossa achar aldeia. mérito- Aliás, eu Erasmo quero dizer o seguinte, tá? Bom, mas ele O teve o mérito Dourado de só seguir tem essa adiante. fama aqui, né? Tu tá muito enganado. Tá? Tu tá muito enganado. Só tem essa fama aqui. O amigo não tá acompanhando os meios de comunicação do centro do país. Faltando né? aí informação, Ribeiro. É. Tá faltando O Brasil informação. inteiro trata o Dourado como um dos melhores volantes do Brasil. O Dourado e o Wallace. os O dois. Wallace é melhor que essa discussão. Não, ele Mas tá essa- bacalhando o o Wallace Dourado, é tá vendo que melhor. o jogador tem Eu não estou bacalhando. sérios limites, Tá dentro que é um do bom Dourado, jogador, Dourado. tá sim. Então, vocês estão Já falando que ele é voltamos com os anos da bola aqui na completo, bola. ele não é Vai falando completo. sozinho. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa, do jeito que o povo gosta, nem sempre é assim, né? Garçom. Bati! Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. No Rio Grande que dá certo, um dos maiores especialistas em tratamentos contra o câncer no Brasil. Chefe do Serviço de Oncologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Dr. Gilberto Schwartzman. Tem alguns estudos que foram realizados internacionalmente que são muito importantes na área de tratamento de tumores comuns, como câncer de mama, com a participação de gaúchos. Quanto marcar, 10 para 7 da noite, na tela da Band TV, horário alternativo domingo após o Canal Livre. Até lá. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Nesta semana no Agroband. Ventos e até casca de arroz para gerar energia. Vamos saber mais sobre os projetos de energia sustentável no estado. E ainda, o uso do feijão para indicar níveis altos de ozônio na atmosfera. Espero você sábado e domingo às 7h30 da manhã. O Grêmio treinou hoje pela manhã no CT Luiz Carvalho e o Cadu nos traz mais informações. O treino desta quarta-feira foi o primeiro do Grêmio na semana. O tricolor que jogou no domingo e só hoje se reapresentou aqui no CT Luiz Carvalho. Apesar do objetivo de chegar ao vice-campeonato no Brasileirão, o clima é de total tranquilidade, não há nenhum tipo de pressão por aqui. O goleiro Marcelo Groy não participou da atividade no gramado. Ele segue com a lesão no pé esquerdo e não esteve junto com os companheiros aqui no gramado do CT. O Roger não falou comigo e o Marcelo está tratando. Eu estou na expectativa, fazendo o meu trabalho e, sim, torço que ele melhore, claro. Mas se for preciso que eu jogue, eu espero corresponder.
Por outro lado, o Maicon, que está em fase final de recuperação de uma lesão, ele correu com bola em volta do campo, mas dificilmente terá condições físicas de jogar contra o Joinville. Essa partida, que é a última do Campeonato Brasileiro, a última da temporada para o Grêmio, e o tricolor vai em busca da segunda colocação, que é o objetivo que restou nessa reta final de Brasileirão. Já voltamos com os donos da bola. A partir de 5 de dezembro, suas manhãs de sábado passam aqui na Band. E começa cedinho, viu? Às 7h30 da manhã, com as principais notícias do mundo do agronegócio, com Lizemara Prates no Agroband. Às 8h30, Lúcia Matos traz todas as informações do mercado imobiliário, dicas de decoração, design, é o Imóvel Class TV. Você que está em busca de uma vaga no setor público, o programa certo é concurso público, claro. Dicas importantes, sempre às 9 horas. Logo após, às 9h30, é hora de acelerar. Lançamentos, novidades, tudo sobre o universo dos automóveis, com César Bresolim no Band Motores. Às 10 horas, vem ele, Luiz Carlos Reck, e a imagem do futebol no preliminar. Quando o relógio bater 10h30 e a fome chegar, banquete neles. Receitas, histórias, novos sabores. 6 chefes apresentam experiências pra lá de gastronômicas. E às 11 horas, euzinha aqui e muitos convidados. Vamos agitar o seu sábado com música, moda, dicas para os pets, decoração. Tem tudo. Onde? Aqui no programa da Regina. Espero vocês. Não esquece, a partir do dia 5 de dezembro. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Quer saber tudo sobre o seu time? Renata Pan é craque no assunto. Praticamente imbatível. Sério ou é pegadinha? Não, é verdade. Não, o mundo inteiro tá com inveja de você. Jogo aberto, de segunda a sexta, 11 da manhã. Oferecimento Audimax Aparelhos Auditivos, a melhor empresa de aparelhos auditivos do Rio Grande do Sul. O vice-futebol do Internacional, Carlos Pellegrini, conversou com os repórteres João Batista Filho e Carlos de la Rocha sobre os boatos de mais 1, 2 ou até 3 casos de doping no Internacional. Vamos acompanhar. Realmente isso não passa de um boato. O que houve, e já é de conhecimento público, de que nós recebemos a comissão de dopagem da CBF na semana passada, na terça-feira, em que todos os jogadores passaram por os exames, né, de urina e de sangue, em função de que o Internacional teve 2 jogadores que tiveram os resultados alterados, e todo mundo também conhece exatamente essa história, que será julgada agora na sexta-feira pelo STJD, e conforme determina um organismo internacional denominado WADA, né, de dopagem, um clube que possui mais de um jogador com resultado alterado tem que se submeter aos exames que eles determinam, que é em todo o plantel. E foi o que aconteceu, né? O Internacional está tranquilo com respeito a isso. Não recebemos ainda os resultados dos exames, mas temos total tranquilidade quanto a isso. Você acompanha as redes sociais, elas acabam repercutindo isso. Por que desse boato, Pellegrini? Não sei, não tenho a mínima ideia. Surgiu por um ou outro jornalista que acabou publicando alguma matéria. A gente sabe que é uma irresponsabilidade o que foi feito, não, é um absurdo, né? Não se pode cometer esse tipo de situação, um clube do tamanho do Internacional. Então, nós temos que, de qualquer forma, esperar que venham esses resultados para que torne definitiva essa situação, porque não existe absolutamente nada. O Internacional não foi comunicado de nenhum caso de doping, além dos 2 casos que nós tivemos, e os exames foram feitos conforme eu expliquei, que é uma obrigatoriedade que a UADA impõe às federações. Baldasso.
Pellegrini está mal informado, porque esse boato surgiu nas redes sociais, foi muito forte, envolveu muita informação que circulou para todos os lados. Nós da imprensa, justamente ao saber desse boato, começamos a trabalhar durante aquela madrugada inteira para descobrir se era verdade ou não. E como até agora não se descobriu nada, a conclusão que chegamos é que era realmente um boato. Ou seja, agradeça a imprensa, Pellegrini. Voltaremos amanhã, 13h. Com todos vocês, uma excelente quarta-feira. Tchau. Os donos da bola. Oferecimento: Skin. Gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. No Rio Grande que dá certo, um dos maiores especialistas em tratamentos contra o câncer no Brasil. Chefe do Serviço de Oncologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Dr. Gilberto Schwartzman. Tem alguns estudos que foram realizados internacionalmente que são muito importantes na área de tratamento de tumores comuns, como câncer de mama, com a participação de gaúchos. Encontro marcado, 10 para 7 da noite, na tela da Band TV, horário alternativo domingo após o Canal Livre. Até lá. Eu sou autor de 2 livros e eu penso em escrever um terceiro. A minha intenção é escrever sobre superação. Hoje eu tenho 22